Uma vez, o irmão Eduardo Gomes da Luz e a Nancy foram, faz 3 anos, para Curitiba, estiveram em casa. E não sei como que surgiu o tema do irmão Eduardo cantar. Canta, irmão Eduardo, canta lá na frente. Era um corinho de uma tribo indígena. E daí a irmã Nancy falou assim: meu amor, prega, prega, prega. Como dizendo, não canta. Então a minha situação é mais ou menos essa. Bom, vamos meditar em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Como nós sabemos, Apocalipse significa revelação. João, o discípulo amado, aquele que encostava a cabeça no peito do Senhor, que encostou a cabeça no peito do Senhor Jesus no aposento alto, escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª de João e Apocalipse. Estava isolado na ilha de Patmos e lá ele, por revelação do Espírito Santo, começa a escrever. E o livro todo é realmente uma revelação. E nos capítulos 1 e 2, nós vemos, e 3, nós vemos as cartas às 7 igrejas da Ásia, mais precisamente no capítulo 2 e capítulo 3. E uma delas é escrita para a igreja que estava na cidade de Esmirna. E ali o versículo 8 diz o seguinte: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos pedir guia e direção de Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer por essa noite, pelos hinos que foram entoados, pelas apresentações que os vários irmãos fizeram para louvar o seu santo e bendito nome. Pai, sabemos que o melhor lugar para estarmos é aos pés do Senhor Jesus. E queremos, eterno Deus, através desses versículos lidos, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações para cada vez mais mudarmos e sermos mais fiéis a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele disse: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Perfeição igual ao Senhor Jesus Cristo nós não atingiremos enquanto estivermos com esse corpo, mas uma maturidade espiritual, chegando perto daquilo que ele foi, sim, por obra e ação do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, está dizendo: Adolfo, continue amadurecendo o quanto mais você puder enquanto estiver aqui na terra, mais perto do Senhor Jesus, mais perto de Deus. E quando a gente lê essa carta, essa frase no versículo 9 é fundamental: conheço as tuas obras. Como a gente se sente um pouco, quando eu faço ou ajudo determinada pessoa ou determinadas pessoas, o que nós esperamos? Pelo menos um muito obrigado, não é verdade? Um reconhecimento. Mas, independentemente
independentemente do reconhecimento que a gente for ter aqui na Terra, não preciso me preocupar com isso. Embora possa me machucar em determinado momento, ou possa nos machucar, nós sabemos que Deus conhece as nossas obras. E esse conhecer é dos dois lados. O que eu faço de bom e o que eu faço de mal. Então, nós temos aqui a situação de uma igreja, de uma cidade. Só para situar os irmãos, nós estamos aqui na América do Sul, Brasil. Essa carta é escrita para uma igreja que está mais ou menos situada nesse local. Precisamente no país que hoje é Turquia. Tudo isso é Europa. E a Turquia tem parte europeia e parte asiática. A igreja de Esmirna estava situada nesse ponto aqui, onde hoje, atualmente na Turquia, existe a cidade de Izmir. Isso é na atualidade, hoje em dia. Vocês podem ver que Izmir é um porto, certo? Éfeso ficava a 65 quilômetros de Esmirna. E aqui está a ilha de Patmos, onde João estava confinado quando ele escreve essa carta. Essa aqui é a ilha de Chipre, certo? E mais para baixo estava Jerusalém, e mais ou menos nesse local Antioquia, de onde o apóstolo Paulo saía para as suas viagens missionárias. Esmirna era um porto. O vasto porto ao longo de Esmirna era o ancoradouro para navios que viajavam pelo mar Egeu. O mar Egeu é esse mar aqui. No coração da cidade havia também um porto marina que poderia ser fechado com uma corrente, onde os barcos atracavam e ali estavam para descarregar ou para serem carregados. Os navios podiam transferir suas cargas do litoral para o Ágora, que era o Ceasa, o mercado central da cidade. E Esmirna era conhecida por seu vinho, roupa, perfumes e artefatos de ouro. Por isso que no versículo 9, o Senhor Jesus Cristo fala para Esmirna: conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza. E entre parênteses, mas tu és rico. Rico materialmente falando, porque espiritualmente não era rico, pelo contrário, era uma igreja pobre. O Ágora, que hoje tem, são as colunas daquele local, era grande série de colunas que criavam um senso de grandeza e graciosidade. O Ágora, o mercado público, estava localizado próximo ao porto e era o centro do comércio e vida social. Durante o festival de Dionísio, o Ágora era usado para posições em honra dos deuses. Era uma cidade politeísta, vários deuses. E ali é onde eles se encontravam e faziam suas procissões e traziam suas oferendas e suas adorações aos vários deuses. O principal era justamente Dionísio. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, ele diz que todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus. Atos 19:10. E Pedro, na sua carta, inclui os eleitos e forasteiros da Ásia entre os destinatários da sua primeira carta. O que significa isso aí? Significa que Esmirna foi evangelizada. Significa que a igreja Esmirna recebeu a carta de Pedro. Ou seja, conhecimento eles tinham. Eles podiam muito bem diferenciar entre o que era correto e o que era errado, e assim por diante. Então eles tinham um discernimento espiritual. Bem, ali no versículo 8 diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O Senhor Jesus começa esta carta frisando o que? A sua eternidade. Na situação dos discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vocês ouviram falar de um escritor chamado Adalto Lourenço? Conhece, né? Um físico, pós-doutor em física, formado lá nos Estados Unidos. Era um homem
ele escreveu vários livros, um deles é Gênesis 1 e 2. Esse homem é extremamente inteligente e ele estava cansado da teoria da evolução. E ele foi estudar a fundo e começou a ver as provas da biologia, as provas da matemática, as provas da astronomia e assim por diante. E foi vendo que todas tinham divergências entre si. E ele disse, não pode ser, aqui não está a verdade. E o que ele fez? Ele foi estudar a Bíblia, sozinho. E ele se converteu lendo a Bíblia. E ele estava contando justamente um debate que teve numa universidade federal entre criacionismo e evolucionismo. E interessante que no final, quando o seu opositor estava falando mil e uma coisas contra ele, contra a Bíblia, contra Deus, ele termina dizendo o seguinte: olha, claro que eu não vim aqui para convencê-los, mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Vamos supor que a sua teoria, olhando para a outra pessoa, vamos supor que a sua teoria esteja certa. Deus não existe. O senhor morre e eu morro. Estamos todos em paz, não é verdade? Porque Deus não existe, na suposição. Agora, supondo que o que eu estou falando para vocês e apresentando esteja certo, Deus existe. Eu morro, eu estou bem. Você morre, está mal. Das duas, eu estou bem. Porque em nenhum momento eu precisarei me incomodar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Irmãos, nós não podemos ter vergonha de confiar, acreditar, falar e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. De jeito nenhum. As vãs teorias, as bobagens que se falam, o que o mundo fala para ali fora, e o que, por exemplo, nós vemos extensamente que da Rede Globo, e como eles lançam cada novela que, enfim, não tem fundamento nenhum do ponto de vista bíblico, não nos devem afetar, muito pelo contrário. Agradecer a Deus porque conhecemos a verdade, e não só agradecer, como também testemunhar com coragem e falar: eu sou cristão, eu acredito sim. Por mais ridicularizado que sejam, ele possa dizer: sim, eu acredito. O irmão Abel Altari contou de uma moça de 16 anos de idade, numa escola pública argentina. Ela era a única cristã da sala de aula. Enquanto todas as meninas, praticamente, em toda a sala, tinham praticado as mais variadas práticas sexuais como o mundo preconiza, e ela ficou em evidência porque todo mundo sabia que ela era cristã e perguntava: e daí, você já? E ela disse: não preciso. Por quê? Porque eu confio no meu Deus. E digo mais, eu sei que um dia eu formarei um lar conforme a vontade de Deus. E lhes digo mais, daqui a 10, 15 anos, eu gostaria novamente de me encontrar com vocês. E mostrarei o meu lar e vocês me mostram os lares de vocês. Para ver realmente, eu não sou melhor nem pior do que vocês. Mas eu acredito tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina em relação ao comportamento, como deve ser a minha vida matrimonial. Foi um balde de água fria para toda a sala. E mesmo assim era motivo de chacota. Agora, o jovem tem que ter coragem de falar do Senhor Jesus. Seja no trabalho, seja na sua escola, seja na faculdade, seja onde for. E todos nós, adultos, crianças, adolescentes, devemos sim testemunhar do Senhor Jesus, do nosso Salvador. Devemos sim ser identificados como cristãos, devemos nos identificar. As pessoas devem nos conhecer, porque eu sei que o nosso Redentor vive e vive para todos sempre. Conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia, falar mal dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus conhecia a perseguição que